apresentação do trabalho sobre o efeito da secagem de alimentos, disciplina de operações unitárias 4, que é ministrado pelo professor Enil Petri Júnior, do curso de Engenharia Química na Universidade Federal de Lavras. Nosso grupo é o grupo 8 e ele é composto pela Ana Luísa, eu, André, pelo Gabriel e pelo Samuel. Bom, qual que é a importância de estudar a secagem de alimentos? De acordo com o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e Reforma Agrária, o Brasil perde cerca de 1 bilhão de dólares em vendas em frutas e hortaliças de forma geral, porque as frutas e essas hortaliças acabam estragando. Em 2016, o prejuízo foi de cerca de 7 bilhões de reais, devido a danos, logística, aparência ou qualidade dessas frutas, legumes e verduras. Esse desperdício que acontece, ele está ligado à degradação dos micro-organismos. E como é que esse desenvolvimento de micro-organismos acontece? Acontece através da água, que é um componente limitante para que ele se desenvolva. Então é necessário uma redução da água no alimento para a redução do desenvolvimento da parte indesejada, que são os micro-organismos. Por isso se faz então necessária a secagem desses alimentos, né? Como a gente pode ver aqui nessa figura, que a umidade do alimento diminui a partir que o alimento está exposto a um tempo de secagem. Aqui nessa figura a gente pode ver frutas no seu estado natural e aqui frutas secas depois de uma secagem. Apesar da mudança na aparência, os produtos que são submetidos à secagem eles conservam suas características físicas e nutritivas. Então, quais são as vantagens, na secagem dos alimentos? Ela faz um aumento na validade do alimento, porque não vai estragar de forma tão fácil pela presença de água. Vai aumentar como consequência a preservação, como eu disse. Melhor qualidade de produto final para quem vende, para quem consome. E, consequentemente, também uma melhor estocagem do alimento por ser mais fácil de estocar. Bom, como eu disse, então, a quantidade de água presente no alimento está diretamente relacionada com a sua conservação. Porque, à medida que ela tem mais água, alimento, mais fácil é o desenvolvimento de micro-organismos. Então, nos alimentos, a água existe sob duas formas. Sobre água livre, que essa água livre é que mantém as propriedades físicas dos alimentos, e por uma água combinada. A medição dessa água livre é feita pela atividade de água, AA, que é a água disponível para o metabolismo microbiano, ou seja, é a água disponível no alimento que faz com que ocorra o desenvolvimento. Ela pode ser calculada através da equação 1, onde P é a pressão parcial de vapor de água contida no alimento e P0 a pressão de vapor da água pura. Aqui nessa figura a gente pode observar a ocorrência de reações nos alimentos versus a atividade da água, ou seja, essa água disponível para o metabolismo microbiano. Aí, à medida que a gente está no eixo X aqui, quanto maior a atividade de água, vai acontecendo as seguintes reações: oxidação de lipídios, crescimento enzimático, atividade enzimática, crescimento de bolores, crescimento de leveduras e crescimento de bactérias. Bom, aqui uma figura também que mostra os micro-organismos que se desenvolvem de acordo com a atividade de água do alimento. Com a atividade de água de 0,9 a 1, os micro-organismos que se desenvolvem são as bactérias, e os alimentos com essas características são queijo e a carne. De 0,85 a 0,90 se desenvolvem bactérias, bolores, leveduras. Os alimentos que estão nessa faixa de água, atividade de água, são manteiga, margarina, leite condensado, e assim vai. Só uma informação para a gente associar os alimentos com a atividade de água e os micro-organismos que se desenvolvem. Bom, então, a umidade livre do alimento pode ser determinada pela equação 2, que é essa equação aqui, onde o X é a quantidade de água do alimento que pode ser removida pela secagem, que é importante, a gente tem que determinar. XT seria a umidade total do alimento, e X, essa estrelinha, seria uma umidade de equilíbrio. Essa umidade de equilíbrio é obtida através de correlações prontas ou por isotérmicos de equilíbrio, como mostrado na figura 4. Que são isotérmicos de equilíbrio para diferentes alimentos. Aqui a gente tem macarrão, só para ilustrar, macarrão, farinha, pão, bolacha, clara de ovo. Ou seja, de acordo com você entra com a umidade relativa do ar de secagem, você vai na curva do alimento que você quer, você descobre a umidade de equilíbrio do alimento, para depois cálculo da quantidade de água do alimento que pode ser removida pela secagem. Foi visto como a umidade pode ser determinada e ela
como ela é o principal fator para deteriorização por micro-organismos e alterações por reações químicas e enzimáticas. A diminuição desse conteúdo de umidade é um modo de conservação do alimento. No entanto, quanto maior a umidade, mais macia a consistência do produto, e essa qualidade é apreciada por muitos consumidores de produtos desidratados. A deterioração acontece porque os alimentos ricos em água, com valores de atividade da água maiores que 0,9, formam soluções diluídas com componente do alimento que serve de substrato para os micro-organismos se proliferarem, crescerem. Então, a redução da umidade pode ser feita por um processo de secagem, que consiste na redução da disponibilidade de água com o desenvolvimento dos micro-organismos e para reações químicas e bioquímicas deteriorativas. Apresenta a vantagem de ser simples e permitir a obtenção de um produto de maior vida de prateleira. E, além disso, o processo de acondicionamento, transporte e armazenagem envolve um custo, e a desidratação pode ajudar essa diminuição, porque ela diminui essas taxas, esses pisos. A desidratação apresenta vantagem adicional de colocar o consumidor, por exemplo, em contato com frutas secas fora da safra. Então pode ser uma nova novidade para quem aprecia esse produto. Bom, vamos falar então da cinética de secagem. Ela é definida como a rapidez com que o alimento perde umidade e é controlado pelas características da matriz do alimento e pelas variáveis temperatura, velocidade e umidade do ar. A secagem em si pode ser dividida então em 3 períodos: o período transiente, o período de taxa constante e o período decrescente, que a gente vai ver melhor nos próximos slides. O período transiente ele depende da temperatura inicial do sólido e da temperatura do bulbo úmido. O sólido está sendo aquecido, então é um período inicial aqui, pode estar com a temperatura acima da temperatura da taxa constante ou abaixo. Ele não tem perda significativa de umidade e, como é um período de curta duração, ele não é levado em consideração nos cálculos de tempo de secagem. O período de taxa constante, a temperatura do sólido é constante e a sua umidade decresce, sendo removida apenas a água não ligada do material. Então, esse período aqui de taxa constante. E a gente vai aprender a calcular esse período de taxa constante, que é importante para calcular o tempo de secagem. O período de taxa constante, a equação dele é essa daqui. Ele depende de um ms, da área, de uma taxa e das umidades. 2 e a umidade 1 que são obtidas. Essa taxa ela depende do MV e do A. O MV é um parâmetro que a gente vai ver aqui, que ele depende tanto de um coeficiente de transferência de massa ou de um coeficiente de transferência de calor. Então tem duas formas de calcular ele. Então a gente vai falar agora do período de taxa linear, aquele período que a gente tem um período da remoção da água ligada e a secagem é controlada na maioria das vezes pela difusão. A temperatura do sólido vai aumentar. É essa faixa aqui no gráfico. Pode você ver que tem uma faixa linear e uma faixa não linear. E isso não é uma regra, porque a gente pode ter as duas, pode ter uma só ou pode ter uma só. A gente vai aprender a equação agora. Então, se for linear, a gente tem essa equação do tempo decrescente, ms sobre a área, sobre o RC, e um XC, que é o tempo crítico, é logo depois do nosso período de taxa constante. E se for linear, a gente tem essa daqui. A gente pode calcular assim, ou então a gente pode calcular através desses parâmetros que são obtidos através de uma equação não linear. E para a gente calcular então o tempo total de secagem, basta a gente calcular o tempo decrescente e o tempo
o tempo constante para a gente obter um valor total da secagem. Então, a partir do momento que a gente estuda como funciona a secagem, a sua relação com os parâmetros como umidade, temperatura, velocidade, a gente pode estabelecer agora o tipo de secagem para a gente introduzir alguns equipamentos que são aplicados na secagem dos alimentos. A secagem natural ela é feita a partir da exposição ao sol. É possível obter produtos com baixo valor de umidade a partir de um investimento baixo. Durante a secagem, são utilizadas bandejas para desidratação e redes protetoras contra insetos. Geralmente, em grãos, a gente, como milho, café, que são usados para ração animal, a gente não precisa dessa rede protetora. O ponto final de secagem é dado pela experiência do produtor e geralmente feito a partir de análises sensoriais de cor, aroma, sabor e textura. Em alimentos secos, aqui, segundo o Galo, ele recomenda que após a umidade ter reduzido de 50% a 70%, ele deve continuar a secagem dele na sombra para preservar a cor e o aroma. Esse daqui é o café sendo seco. E a secagem artificial são utilizados equipamentos próprios para que seja feita a secagem, onde o processo de desidratação ocorre por um período de tempo. O projeto de cada equipamento é fundamental para uma secagem adequada. E esse daqui é uma foto de um spray dryer que é utilizado na secagem de alguns alimentos. A seguir, então, a gente vai ver um pouco sobre esses equipamentos, como eles funcionam. Olá, meu nome é Samuel e eu vou falar um pouco sobre os tipos de secadores. Na indústria existem diversos tipos de secadores e a escolha de um secador adequado que se integre no processo como um todo exige a comparação das vantagens e desvantagens dentre as várias alternativas disponíveis, levando em conta tanto o ponto de vista técnico como econômico. Assim, a escolha do secador adequado para o processo é bastante complexa. Como mostrado na figura, os secadores podem ser classificados como secadores em batelada e secadores contínuos. Um dos tipos de secadores usados na indústria é o de bandeja, no qual a circulação de ar do secador é feita por um ventilador situado atrás de resistência elétrica. Essa resistência é usada para aquecer o ar que entra dentro do secador, e o controle de temperatura é feito por meio de um termostato. E alguma de suas vantagens é que ele oferece secagem uniforme, menor dano à parede celular do material, podendo ser ventilado ou a vácuo e compacto. Outro tipo de secador bastante utilizado na indústria é o secador de leito fluidizado. Nesse tipo de secador, o ar quente atravessa um leito onde o material sólido está depositado, e pela sua alta velocidade, o ar quente é capaz de fluidizar esse alimento. E suas vantagens são um alto rendimento, manutenção de baixo custo, fácil operação, o processo podendo ser automatizado e uma secagem homogênea e rápida. O secador do tipo spray dry é bastante utilizado para a secagem de alimentos na forma líquida, e o produto resultante é um pó. O alimento líquido é inserido na câmara de secagem na fórmula de gotículas, por bicos atomizadores, para aumento de superfície de contato com o ar quente, que percorre a câmara em fluxo contracorrente, concorrente ou uma combinação dos dois. E a secagem ocorre sob condições constantes de vaporização. E suas vantagens são que ele é versátil, possui uma operação contínua, tem um alto rendimento e também pode ser usado para materiais sensíveis ao calor. Bom, agora falando um pouco sobre as tendências na secagem de alimentos, o importante ponto a se ressaltar é o mercado de produtos naturais, que vem crescendo ano a ano, impulsionado pelo desejo dos consumidores de querer se alimentar de maneira mais saudável. Esse mercado é o que mais consome frutas secas e produtos desidratados. Daí vem uma pesquisa realizada pela Tecnavio, que diz que o mercado global de produtos desidratados deve crescer em torno de 6% entre 2018 e 2022. Dentro desses produtos desidratados é possível citar frutas secas,
cereais, como a aveia. Então, com isso, há um crescente interesse das indústrias e o desenvolvimento de pesquisas neste âmbito, inclusive visando produtos de maior qualidade. No que diz respeito à qualidade de alimentos desidratados, é muito comum ocorrer o escurecimento do alimento, que deve-se ao fato da ação enzimática. Então, para atender a padrões de qualidade e exigências do consumidor, muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas no sentido de aumentar a retenção das propriedades nutritivas sensoriais do produto desidratado. Então, como pré-tratamento, para evitar essa ação enzimática após a desidratação do alimento, é muito utilizado hoje em dia a adição de ácido ascórbico e dióxido de enxofre. Esses aditivos são capazes de preservar a cor natural dos alimentos, prolongar a armazenagem, retardar a perda de vitamina C e também prevenir a deteriorização microbiana. Mas uma vez que o maior mercado consumidor de frutas secas é o mercado de produtos naturais, então esses consumidores não desejam que haja aditivos químicos no alimento, é crescente o uso do pré-tratamento por desidratação osmótica, que reduz parcialmente o teor de água do alimento e mantém os constituintes nutricionais e sensoriais dos frutos secos. Essa operação consiste na imersão do alimento em uma solução de sacarose ou de cloreto de sódio para a perda de água e ganho de soluto. Falando um pouco agora sobre as tecnologias emergentes na secagem de alimentos, não podemos deixar de citar o spray dryer. Ele já é um equipamento muito utilizado nas indústrias, mas o tipo de alimento que ele fabrica está muito em alta, nesse sentido da busca de produtos naturais e também a crescente preocupação das pessoas pela saúde e também pelo físico. Então, esses produtos produzidos pelo spray dryer, a gente pode citar o encapsulamento de aditivos, de alimentos funcionais, vitaminas, probióticos. Então, vem crescendo muito ultimamente na indústria o uso desse tipo de equipamento. O segundo equipamento que a gente pode citar é o liofilizador, que é utilizado no processo de liofilização, que acontece a desidratação, em que o produto é congelado a vácuo e o gelo formado é sublimado, aumentando o tempo de conservação do alimento pela redução da atividade de água. Esse processo de liofilização, ele é muito utilizado e importante para secar alimentos que têm aromas ou texturas delicadas. Então, como por exemplo, café, cogumelos, ervas, especiarias, sucos de frutas, carnes, também são alimentos muito consumidos hoje em dia. Então, essa técnica é muito utilizada na indústria atualmente. Mais recentemente, novas tecnologias têm sido pesquisadas, principalmente as que utilizam de forma bastante reduzida o calor. Essas tecnologias empregam outros princípios de conservação dos alimentos diferentes dos processos convencionais. Então, podemos citar a secagem por ultrassom, que é conhecido como uma tecnologia não térmica, e o alcance de aplicações de energia de ultrassom na indústria de alimentos é vasto e está crescendo rapidamente. Então, ele usa de vibrações mecânicas de alta intensidade que produzem mudanças nos alimentos, seja pela ruptura de sua estrutura ou pela promoção de certas reações químicas. Então, os processos de secagem que são assistidos por ultrassom de potência permitem a aplicação de temperaturas mais baixas. Então, com isso, há a redução do tempo de secagem, com menor consumo energético. Então, aí a gente tem uma economia. E também vamos obter produtos de melhor qualidade nutricional e sensorial. Mas ainda o principal problema está em superar as dificuldades
na adaptação de escala laboratorial para a escala industrial dessa tecnologia de ultrassom.